Olá, queridos hermanos e hermanas de Rádio Maria Uruguai. Esse momento de espiritualidade, momento com Deus. Queremos celebrar nesse dia de hoje, como hemos visto com Nancy, o Jesus misericordioso. Esse Jesus em que podemos poner nossa confiança, poner nosso coração. Iniciemos esse encontro em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes y con tu Espíritu. Queridos hermanos, estamos nesse tempo pascual, esse tempo de caminhar juntos, hacer esse caminhar hasta esses 50 dias, hasta Pentecostés. Estamos nesse processo de encontro, de graça, de bendições de Deus em cada de nós. Celebrar esse tempo de Páscoa é celebrar essa presença desse Deus que se ha hecho em meio de nós, que ha ressuscitado verdadeiramente por nós e que nos chama a la missão. Nos envia sempre a anunciar a boa notícia. Por isso é necessário confiar nesse coração de Deus, confiar nesse Jesus misericordioso. Queridos hermanos, pero é necessário assim juntos esse caminhar, caminhar hasta Pentecostés, caminhar de 50 dias que vamos celebrar já em maio, no final de maio, dia 24, no fim de semana. Porque Deus hace em nós nuevas todas as coisas. E o Senhor hace em mim e em ti as graças benditas. Porque Deus não hace nada sem revelar seus segredos a seus servos, a nós e a seus profetas, aqueles que anunciam a palavra, conforme Amós 3:7. E esse hermoso e profundo tempo pascual que a liturgia da igreja celebramos agora, nos permite assomar-nos ao umbral hasta Pentecostés. Vamos juntos preparando para essa celebração. Vamos juntos preparando nosso coração para a venida do Espírito Santo, quando o Senhor sopra o Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre Maria, naquele cenáculo, e que nós também vamos receber. Não vamos falar de Pentecostés agora, pero esse caminhar nesse tempo quaresmal, nesse tempo pascual, nos vamos preparando para a grande celebração, que não é só recuerdo, sino será para nós uma realidade viva que vai renovar-nos hoje e sempre. A liturgia de cada domingo, de cada semana, cada dia, é a certeza da presença real, dessa presença permanente de Deus em nossas vidas, nos recordando que não estamos solos. Ele camina conosco. Ele caminhará sempre em nossas dificuldades, nossas dúvidas, em nossas debilidades. Esse tempo é para nós esse caminhar, esse testemunhar da ressurreição do Senhor. A igreja nos invita a celebrar grande e único mistério, o Cristo ressuscitado, que é o tempo de alegria a todo o povo. É chamado, nos chama, na verdade, uma renovação, a uma vida nova, cambiar o homem e a mulher viejos para homens e mulheres novos. Uma espiritualidade em Cristo que nos centra em la vitória de la muerte para a vida. Esse encontro com o ressuscitado, como Maria Magdalena, como os apóstolos, como os discípulos, hicieron essa
experiência personal com o ressuscitado, também nos chama a celebrar, a viver esse ressuscitar, esse estar com Deus. Na experiência de esperança, uma experiência de preparar esse pequeno coração, essa vida que hemos recebido, quando hemos recebido o dom da vida, o dia de nosso nascimento, depois esse dom desse Espírito de Deus em nosso bautismo, e esse dom que vamos receber depois em Pentecostés, para continuar sendo missioneiros da palavra. É um momento, hermanos, que necessitamos viver uma paz interior. Tantas dificuldades, tantas tribulações que vivimos hoje, tantos ruídos que há, é necessário, nesse tempo, fazer uma paz interior. Superar nossas frustrações, nossas debilidades, nossas incertezas, para esperar a confiança desse Deus que nos chama a dizer-nos: aqui estou. Aqui estou para caminhar com vocês, para superar as dificuldades, o egoísmo, as frustrações, os medos, vencer a muerte, porque eu he vencido a muerte. A liturgia vai nos invitar a fazer esses passos, desde a igreja primitiva, desde o início das primeiras comunidades, pero também a cada dia que os apóstolos vêm anunciando, pelos santos e aqueles que nos precederam, han testemunhado, han vivido essa experiência de Deus, também nos chama a ser esta experiência. O Evangelho de hoje nos chama a sempre, como Nicodemos, buscar as coisas do alto, buscar as coisas de Deus, a confiança em Ele. Quando nos reunimos em uma sola alma, em um solo coração, orientados a Ele, ao Senhor, podemos viver e buscar essas coisas do alto. O Espírito de Deus vai nos dar esse dom dos frutos, que vai abrir esse coração, vai dar essa abertura a esse amar a Deus sobre todas as coisas, vai nos ajudar a ter essa paz interior, vai nos ajudar a buscar essa espiritualidade constantemente. Por isso é necessário viver esse tempo plenamente uma experiência e uma espiritualidade pascual, que a igreja nos propõe com caminhos concretos. Em primeiro lugar, a oração e a participação da Eucaristia, da liturgia, da palavra, do anúncio do Cristo ressuscitado, a ser presente em nós e a nos nossos, a presença viva de Cristo, esse alimento que se dá por nós em la Eucaristia. Também nos invita a meditar os relatos da paixão, nos invita a meditar o caminhar dos apóstolos que estavam dispersos e foram tendo a experiência do Cristo ressuscitado, deixando-se ser tocados por Jesus uma vez mais, fortalecendo-nos na caminhada. Deus nos chama a caminhar também, a ter essa confiança, a ter esse encontro com Ele. É um tempo privilegiado para mim, para ti. Nós necessitamos fazer esse tempo para renovar nossa consciência do nosso bautismo, que hemos celebrado no domingo da ressurreição e domingo passado da misericórdia, que recordamos e fortalecemos através do credo, onde professamos a nossa fé. Hemos recordado o nosso bautismo, que fomos incorporados em Cristo, onde vencemos a morte com sua ressurreição. Por isso somos chamados a ser homens e mulheres novos. Repito, sermos
hombres y mujeres nuevos. Essa espiritualidade que vivimos esse tempo é para nós expressar esse testemunho de chamar a boa notícia com alegria a mim e a los hermanos. Um signo de esperança em meio do mundo. Miramos o nosso Santo Padre, o Papa Leão, quanto está dando palavras de esperança nesse tempo de guerra, de perseguição, das dificuldades que está tendo agora com o presidente dos Estados Unidos, não? Que ele falou que o Papa está metendo na política. Não é. O Papa não é político, o Papa é vicário de Cristo, anuncia a paz, dá testemunho da ressurreição, dá aquele anúncio de que o ressuscitado ha vencido. E nós outros também somos chamados a esse anúncio. O cristianismo sofreu e sofre e sofrerá muitas perseguições, pero a palavra permanece intacta, porque Cristo vivo, Cristo que ha vencido a morte e as tentações, e nos ensina a caminhar nessa segurança também, porque nos dá signos visíveis da fé, como encontros de nossa igreja, das nossas catequeses, nossas comunidades. Tivemos domingo agora, o domingo da misericórdia, lá no Cerro de Montevideo, na missa, em honor ao Jesus misericordioso, todos reunidos junto com as confissões. O próximo fim de semana também temos Nossa Senhora de Verdun, que muitos vão fazer a sua peregrinação a Verdun, não? Allí a Minas. São celebrações marianas, são celebrações onde encontramos com Deus. Por isso é necessário mirar a Ele, poner a nossa mirada a Cristo, poner a nossa mirada ao Senhor, que é modelo de salvação. E Maria também, essa Madre de Deus que nos invita a escutar seu Hijo. Hacem todo o que Ele vos disser. São Luís Maria de Montfort vai dizer que Maria é o caminho mais seguro para deixar-nos formar pelo Espírito Santo, porque em ela mesmo o Espírito obrou em total liberdade. Ela falou: eis aqui a escrava do Senhor, haga-se em mim segundo tu palavra. Em nossa igreja, na nossa tradição católica romana, nos disponemos a começar sempre caminhar a Pentecostés dentro desse período pascual, onde os apóstolos nos ajudam a meditar que mesmo com medo, cerrado em nossos cenáculos, cerrado em nós outros mesmos, o Senhor adentra e envia o Espírito Santo. Pero é necessário manter a perseverança, nos preparar para acolher novamente esse dom do Espírito de Deus em nós outros. Nos chama a ter muitas maneiras de buscá-lo. No Santo Rosário, na Santa Missa, no grupo de Rosário de las Mujeres, Rosário de los Hombres, um peregrinar. Nos chama a muitas maneiras de encontrar-nos com esse Cristo ressuscitado. Sua palavra que meditamos vem a consolar-nos, a sostener nossa fé, a iluminar às vezes a nossa oscuridade que está em nosso coração. Ele ilumina sempre. São Agostinho, o Santo Padre, está visitando a Hipona, onde São Agostinho foi obispo. São Agostinho vai dizer que Deus ensancha nosso coração para poder llená-los de sua presença. Deus llena nosso coração de sua presença. Que bonito, não? Quando nosso coração, às vezes vazio, às vezes triste, deixamos ser tocado por amor de Deus. Esse é o Espírito prometido que vem hasta nós outros, às vezes num vazio,
às vezes numa decepção, às vezes numa tristeza, às vezes num luto de alguém querido, pero o Senhor nos chama a derrubar as barreiras, os muros, para deixar que Deus adentre, deixar que Deus penetre em nós outros e vá nos sacudir de medo, para viver nossas incertidumbres e nosso cansaço. Vai nos quitar as dificuldades, vai dar-nos forças novas para atravessar seguindo a esperança. Na história da salvação, Deus conduz seu povo com fidelidade, revelando seu plano e cumprindo suas promessas. Lo que he dicho, lo haré, e lo que he planejado, no llevarei a cabo. Isaías 46. En el Antiguo Testamento, el Señor guió a su pueblo por medio de los profetas, por los reyes y jueces, hombres llamados a escuchar su voz, a ser fieles a la misión. Hoy somos nosotros llamados a la misión, que nos encontramos en camino, en su plenitud, en Jesucristo, la palabra hecha carne, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Es Él que da esa ligación junto con Dios. A ressurreição do Senhor, vamos caminhar e somos testigos desse evangelho. Eu les enviaré a lo que mi Padre lhe has prometido, pero quédese en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Buscar o poder do alto, buscar as coisas do alto. Deus vai nos fortalecer durante esse caminhar juntos, hermanos. E o Senhor nos conduz hasta Betânia, nos bendice e Ele vai ascender ao cielo e allí vai nos deixar uma missão. Ide por todo o mundo e bautizando-los em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Os discípulos, obedecendo ao Senhor, permanecem em Jerusalém, reunidos em oração, junto com a Santíssima Virgem Maria. Allí vive a primeira igreja. Allí miramos em Hechos de los Apóstoles, nos dias de ayer e hoje, eles celebravam a Eucaristia, a fração do pão, a oração e a partilha de los bienes. Esse tempo é para nós profundamente significativo. É tempo de espera ativa, de silêncio interior, de confiança, de abertura de dom de Deus. Los santos iluminados em esse caminho de experiência, que nos ensina a abrir esse coração que será preenchido verdadeiramente. San Juan Crisóstomo destacava que o Espírito Santo desciende sobre uma comunidade unida em oração. São Basílio Magno explicava que o Espírito transforma a alma como o fogo transforma todo o que se toca. Por esse mistério, que não quedamos no passado, pero caminhamos para um futuro. Nosso querido Santo Padre, Papa São Juan Pablo II, vai dizer que a venida do Espírito Santo é uma realidade sempre atual. O Espírito Santo viene e sigue actuando em cada um de nós outros, renovando a sua igreja e transformando muitos corações. A igreja nos ensina esse Espírito que camina através do bautismo e que nos fortalece com a confirmação. São dones espirituais que vão aperfeiçoar-nos em nossa vida cristiana. A tradição da igreja reconhece os 7 dones do Espírito: a sabedoria, o entendimento, o conselho, a fortaleza, a ciência, a piedade e o temor de Deus. Esses dones nos ajudarão a viver segundo
o coração de Cristo e a discernir a vontade de nossa vida cotidiana. Em meio de um mundo que vivimos hoje tão agitado, tantas guerras, tantas perseguições, tantas dúvidas que há, tantas pessoas que buscam coisas que desestabilizam nossa barca. O Espírito Santo de Deus, o Cristo ressuscitado, vai nos dar a firmeza desse interior que é nosso coração, que às vezes está à deriva, está no mar que ruega para já e para cá. Ele, o Senhor, facilmente vai cambiar-nos um dia. Desde que abramos nosso coração, vai cambiar nosso rumo à la salvação. Pero não podemos nos perder nos dias de hoje. É necessário encontrar-nos e escuchar a voz de Deus, que sempre quer nos guiar pelo verdadeiro caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É Ele que nos guia, é Ele que nos forma. Por isso, nossa vida está chamada a convertir-nos em um testemunho real. Vengan e vejam as obras de Deus. O Senhor nos chama a ir e a ver. Estamos indo, estamos vendo, estamos escutando. Nós outros somos chamados, mas somos pequenos, um pequeno reflexo de luz, signos sencillos, pero reales, em la presença de Deus. Santa Catalina de Sena vai dizer-nos: se são os que devem ser, prenderão fogo ao mundo. Se somos o que devemos ser, vamos prender fogo ao mundo, porque damos testemunho da palavra. E isto é a nossa fé, que não é um solo ideal de ideias que pensamos ou um conjunto de normas. Não. A fé que vivimos, a fé que experimentamos, a fé que testemunhamos é uma palavra viva. Jesus Cristo de Nazaré, que necessita ser transmitido, ser encontrado, deixar-se transformar por seu Espírito, por sua palavra, abrir nossos corações de medo para poder a esperança de Deus. Buscar como os apóstolos, como Nicodemos, como Maria Magdalena, como tantos outros que buscavam a escutar Jesus, que buscavam estar com Ele, buscavam caminhar constantemente. Por isso, hermanos, permanezcamos em la oração, busquemos la unidade, abramos o coração. Vivamos intensamente os sacramentos, especialmente o sacramento de la Eucaristia e de la reconciliação, onde reconciliamos e recebemos Cristo em nossa vida. E nesse momento, escutemos essa canção que nos chama a escutar esse Cristo misericordioso, esse Cristo que está comigo, contigo, nesse tempo que é o tempo pascual. Donde encontrarei o Senhor? Busquem as coisas do alto, donde está Cristo sentado à la diestra de Deus. Colossenses 3:1. Allí, buscar as coisas de Deus, vamos encontrá-lo. Pero muitas vezes vemos hermanos ou nós outros mesmos que sempre estamos perguntando: ¿Dónde vou encontrar o Senhor? ¿Dónde Deus vai fazer a misericórdia? Não? Desde o mais profundo de seu ser, queridos hermanos, todo ser humano leva um anelo de Deus. Não é algo aprendido nem imposto, é uma huella que o mesmo Criador ha deixado em o coração. Como ensina San Agustín de Hipona, nos existe Senhor para ti, e nosso coração está inquieto hasta que descansa em ti. Esta inquietude interior é uma graça,
porque nos impulsa a buscar lo que verdadeiramente dá sentido à la vida. Sin embargo, muitas vezes, um homem se equivoca del camino, sale del camino, busca em coisas criadas o êxito, o prazer, las personas ou incluso em si mesmo, aqueles que só podem encontrar em Deus, que é necessário encontrar em Deus. Diz uma passagem de São Agostinho também, quer encontrar com o maestro interior adentro no mais profundo de seu coração. Incluso quienes não han tenido um encontro personal com Cristo, experimento essa sede interior, pues pueden não reconhecer sua origem, pero siente um vazio grande, profundo, que nada do mundo logrará ou logra llenar. Por isso, aún sin saberlo, buscan a las cosas do alto, busquem a Deus. Miramos quantas pessoas não buscam e acabam se perdendo pelo mundo. Estão dispersos, estão perdidos. Vivem uma oscuridade que necessita da luz de Cristo. E o problema não está em eu desejo, sino em sua orientação. Miramos quando nós vamos por uma ruta, há muitos caminhos, muitas bifurcações, mas temos que ter a orientação própria para seguir adelante. Hoje utilizamos GPS, não? Os antigos utilizavam aquele livro de las carreteras, não, para poder procurar, para se encontrar. Muitos conhecem já de cabeça por onde vão, pero a orientação de la fé é Cristo. A orientação de nossa salvação é Cristo. Por isso o coração humano deseja lo infinito, pero com frequência se conforma com lo passageiro. Como ensina San Juan de la Cruz, el alma queda insatisfecha quando se apega a lo que não é de Deus, porque foi criada para algo muito maior. Cristo vino precisamente a iluminar esse caminho. Ele é a luz. Ele não só nos mostra a Deus, sino que nos conduz hasta a Deus. Ao encarnar-se, morir e ressuscitar, o Senhor abriu para nós outros as portas da vida eterna. Como afirma Santo Atanásio de Alexandria, Deus se hizo homem para que o homem chegue a ser hijos de Deus. Isso significa que nossa vocação não se limita à vida terrena. Todos nós outros estamos chamados a viver em comunhão com Deus, uma comum união, a participar de sua mesma vida, a sentar-nos em los cielos com Cristo, conforme os Éfesos 2:6. Por isso, buscar as coisas de alto não é invadir-se do mundo, sino viver em ele com uma mirada transformadora. Muitas vezes é um homem em sua fragilidade, em seu pecado, em suas dúvidas, se deixa escravizar por seus próprios desejos. Confunde libertar com hacer lo que quieres, quando em realidade termina sendo dominado por aquello que eligió. Como ensina San Ignacio de Loyola, é necessário ordenar os afectos para que nada ocupe o lugar de Deus em o coração. Quando ponemos nossa meta em algo que não é Deus, acabamos terminando em o vazio, em la soledad, em la oscuridad. Em cambio, quando Deus ocupa o centro de nossa vida, todos os demás encontram seu lugar e seu verdadeiro sentido. Por isso buscamos constantemente a Deus, para que nos ajude a tratar e rechazar tudo o que é do mundo.
É necessário amá-lo corretamente. É necessário amar a Deus, desde seu coração. O homem, em sua essência mais profunda, busca as coisas do cielo, pois ha sido criado para Deus e orientado hacia Ele. Sin embargo, aquello que pode desviá-lo desse caminho é múltiplo. O pecado, a oscuridade do coração, a ignorância ou a indiferença, que enfriam o desejo de lo eterno, a excessiva preocupação pelo mundo e as riquezas, que distrai el alma, o mal exemplo de los creyentes, que pode confundir e desanimar, los pensamentos hostiles hacia la religião, que siembram dúvidas e que finalmente dá medo, que paralisa e impede dar passos de fé. E podemos acrescentar muitas outras coisas acá. A causa do pecado, o coração humano se ha fragmentado, se ha perdido em sua unidade interior. O ser humano experimenta em si mesmo uma luta constante. Estamos sempre lutando. Estamos sempre em uma tensão entre o bem e o mal. O que desejamos e o mal que muitas vezes realiza e vence. Lamentavelmente. La gran lucha de nuestro tiempo es la tendencia de la humanidad a colocar-se a si mesma e o centro de todo. O desejo de afirmar-se por cima de todo. A autossuficiência que pretende prescindir de Deus. E a búsqueda do prazer, por o prazer mesmo, como em ellos encontra uma verdadeira felicidade, entre comillas. Sin embargo, essa búsqueda termina deixando um vazio profundo, uma soledade com depressão, anseios, medos. Por isso é necessário lutar constantemente. É necessário superar os pecados que nos aleja de la santidade original, que nos aleja de la pureza de nosso corpo, de nossos pensamentos, do qual fomos criados. São Francisco de Assis, que celebramos os 800 anos esse ano, e Santa Teresa de Jesus, enfatizam que o ser humano, por si solo, não tem força suficiente para vencer os vícios nem para viver plenamente as virtudes. É necessário a graça de Deus. Solo não logramos, porque a debilidade, a soledade, a tristeza vence se nós não temos Deus, essa graça do Espírito Santo que atua desde o nosso coração e que nos transforma desde adentro. Por isso, a verdadeira experiência de plenitude explica que não provém das coisas passageiras, sino de são associados por el Senhor através de um anelo sincero de las coisas do alto, das realidades celestiais. Solo Deus pode calmar um coração inquieto. Em esse sentido, é necessário viver uma experiência e uma intensa búsqueda de la verdade em Deus. Durante muito tempo, buscamos e deixamos os prazeres do mundo ter a relação humana e nos dominar. Pero é necessário encontrar-nos através da predicação, através do Evangelho, através da palavra, através da Eucaristia, através da comunidade. Deixar que a ação de graça nos ajude a sair ao encontro e a transformar nossa vida. Como muitos santos que ha tenido a experiência e o testemunho de outros para a conversão. Sempre a humanidade busca desde adentro, pero adentro às vezes está vazia, está vazio. Às vezes buscamos afuera e afuera também está vazio.
Pero Deus é que vai fortalecendo constantemente. São Agostinho, no livro de las Confissões, vai dizer: Tu estavas dentro de mim, Senhor, pero eu estava fora, e por fora te buscava, aprisionado pelas coisas que tu criastes. Ou seja, buscamos muitas coisas afuera e nos olvidamos que Deus já está dentro de nós outros, pelo bautismo, pela confirmação, pela Eucaristia, pelos sacramentos que recebemos. O caminho que hacemos nesse tempo pascual, nesse caminho que hacemos durante o dia a dia, durante o ano, é para que encontremos e busquemos as coisas do alto. Por isso, é uma luta interior constante. São Pablo, o apóstolo da graça, vai dizer que o homem viejo que há em nós outros, marcado com o pecado e o egoísmo, deve dominar-se, deve deixar ser dominado por la graça de Deus, poner a presença de Deus constantemente, deixar que o homem viejo muera para que renascemos em homens novos, homens e mulheres novos. Santa Teresa de Jesus ensina que a vida espiritual é caminho de amistad com Deus, uma relação que se cultiva dia a dia. Não trata solamente de ideias, sino de encontro real que transforma o coração. Buscar as coisas do cielo é buscar a Cristo. Ele é o centro, Ele é o sentido, é Ele que transforma, Ele que é a meta de nossa vida. Necessitamos buscar, mesmo que isso cause em nós outros dolor, mas com esse dolor vai se transformar numa grande alegria, tão profunda, tão imensa, porque se deixamos ser preenchido por a graça e o amor de Deus. Por isso é necessário hacer esse caminho. A criação humana, nós outros somos chamados a caminhar. Toda a criação, especialmente nós outros, os seres humanos, e nos a libertar. Somos chamados a amar, a entregar, a viver essa verdade. E a verdadeira dignidade do homem e do Hijo de Deus. Por isso, ele, ao entregar-se na cruz, ao ser traspassado, saiu do seu coração aberto a sangue e água. Por isso, hemos celebrado esse Deus misericordioso, para que essa água e sangue salido de seu costado nos lave, nos purifique. E pedamos no dia, a hora, com essa canção, que esse Deus misericordioso deixa que essa água salida do seu costado, essa sangue sair do seu costado, nos purifica, nos chama a receber a graça do alto constantemente. Nascer de novo, ter essa fé constante. Pero para nascer de novo, buscar essas coisas do alto, é necessário perguntar-nos, hermanos, o que me impede buscar hoje as coisas do cielo? O que me impede hoje de seguir esse Cristo? Quais as dificuldades que temos? Hemos sido buenos em nossos pensamentos, em nossas atitudes, pero como aprendemos a ser buenos? Através de uma oração, através de uma boa ação, através da missa. Pero como adquirimos esses dones? Como adquirimos essa graça de ser e buscar as coisas do alto? A humildade de abandonar-nos, é que nos permite superar nossas vanidades e buscar a graça da humildade em coração para seguir a Cristo. Ter um coração aberto a cada dia, a cada despertar, a cada pensamento, a cada coisa que hacemos durante a nossa vida. Por isso é necessário nós outros elegirmos momentos buenos para amar. Amar em todos os momentos, incluso nos momentos difíceis.
É um grande exercício que hacemos. É um regalo de Deus para sermos buenos, amar-nos, amar aqueles que estão ao nosso lado, amar aqueles que necessitam ser amados. Sabemos amar, sabemos dar amor a quem necessita. Quantas pessoas lutam por possessões materiais, por avarícias? Só necessitamos o necessário para viver. Pero como alcançar as coisas do cielo? Como alcançar as coisas do cielo? E o reino de Deus começa quando entramos em sua escola. Escola do amor, do perdão, da graça. É necessário conquistá-las. Deixar atrás as coisas que não valem a pena. E o reino de Deus começa quando nos levantamos da cama pensando em não ser os melhores, pero ser os humildes, como Jesus ha hecho humilde, hasta a morte e morte de cruz. Empecemos a hacerlo, essas coisas sencillas em nossas vidas diárias. Sempre estemos dispostos a superar os tempos difíceis, buscar as coisas do cielo, buscar as coisas do alto. Pero não deixemos solamente em palavras, em teorias, pero ponemos em práticas. Podemos renunciar tudo aquilo que nos hace daño. Necessitamos ter o valor de ir mais allá, além de palavras e ações dichas, pero submergir-nos em la acción de la gracia de Deus. Por isso, esse novo ano que iniciamos, pedamos a Deus, pedamos a graça de ser discípulos de Ele, acercar-nos a Ele. Ele que é aquele que preocupa tanto por nós outros, também nos chama a superar, a ajudar, a preocupar, a sair da nossa zona de conforto e a lançar-nos las redes em alto mar e mais allá. Se nos irritamos, pedamos perdão. Se decimos palavras, mas malas palavras, pedamos perdão. Se hacemos alguma coisa que ire ao nosso irmão, pedamos perdão. E se hemos hecho a nós outros mesmos alguma coisa que me aleja de Deus, pedamos perdão. Que o Espírito de Deus nos otorga muitos dones, que é um dom de vida, que obra por milagres, que Maria que nos ensina também a buscar, a superar esses momentos difíceis e desesperantes. Buscar as coisas do alto é buscar coisas nobres, buscar coisas celestiais, não coisas ilusórias, pero coisas de Deus, porque hemos elegido a Deus. Se tu coração está em paz, pide, ora, para que siga assim. Busca as coisas do cielo, rompe as cadenas do pessimismo e encontre as cadenas do amor que vai sempre nos prender a Ele, a seu amor, a sua graça. Tengamos um coração aberto, pidamos com fé e esperança. Que Deus, nessa semana, nos incentiva, nos fortaleça sempre a segui-lo de coração. Agradecemos a todos os irmãos que nos acompanham em Rádio Maria, por Montevideo 1090, por Melo 1470 AM, Florida 104.5, São José 103.3, Taquarembó 104.5 e os que nos acompanham pela web, não? Para que Deus chegue a vocês essa graça e para manter essa obra de caridade, de levar a palavra de Deus, vocês podem ajudar contribuindo com a Rádio Maria pelos coletivos Habitat número 100 706, Rede Pago 69 970, o Scott Bank, Caja de Ahorro em pesos 088 66 32 79 300.
cuenta corriente en dólares 041 66 32 79 300 o por Antel mensualmente 0908 1044 donando 200 pesos ou uma sola vez 0900 9432 também donando 200 pesos. Ou pode donar também por web radiomaria.org.ui/donar. Que Deus nos ajude nesse tempo de graça, que o Deus Jesus misericordioso também nos ajude em tudo o que necessitamos. Deus te salve Maria, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descenda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Amén. Que Nuestra Senhora de Verdún, que vamos celebrar no próximo fim de semana, interceda por ustedes. Amén.